Que vergonha! Meu Deus do céu, que humilhação, que vergonha que o diretor da nossa Polícia Federal acabou de passar hoje. A Polícia Federal deflagra algumas buscas e apreensões e prisões. Contra quem? O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, da namorada que recebe dinheiro do Vorcaro, que faz degustação de uísque com Vorcaro, que viaja com passagem paga pelo Vorcaro. Pelo amor de Deus, como que esse cara tá na frente da nossa Polícia Federal? Surge nova bomba e atinge ministra indicada por Lula para o Superior Tribunal Militar. É isso mesmo. Uma situação extremamente delicada acaba de ser revelada e envolve a ministra Verônica Sterman, que recentemente assumiu o cargo no Superior Tribunal Militar, indicada por Lula. No fim de 2024, o escritório de advocacia da ministra do STM recebeu R$700 mil de uma suposta empresa de serviços de tecnologia. Mas, em janeiro deste ano, o dono fictício da firma admitiu à Polícia Civil de São Paulo ser um mero laranja. Em dificuldades financeiras, ele vendeu seus dados por R$5 mil para a abertura do CNPJ falso. A firma em questão fazia parte de uma rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. Advogada paulista de 41 anos, Verônica foi nomeada para o cargo no STM pelo presidente Lula em setembro passado. Transparência Internacional se manifesta sobre mensagens trocadas entre Viviane e Vorcaro e cobra a PGR. É isso mesmo. A advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, enviou diretamente pelo WhatsApp ao banqueiro Daniel Vorcaro a minuta de um contrato de R$129 milhões em honorários para prestação de serviços jurídicos ao Banco Master. Os diálogos mostram que o envio ocorreu em janeiro de 2024. A Transparência Internacional foi enfática em seu pronunciamento. O grau de informalidade com que se tramitou um contrato de R$129 milhões é estarrecedor e só aumenta as suspeitas, que já eram mais que suficientes para a abertura de uma investigação própria. A inação da PGR se torna mais grave a cada nova revelação. Que vergonha! Meu Deus do céu, que humilhação, que vergonha que o diretor da nossa Polícia Federal acabou de passar hoje. Curioso, a verdadeira Polícia Federal, aquela que não se vendeu para o STF, para o Moraes ou para o Lula, aqueles que realmente fizeram concurso para se tornarem policiais federais para combater o crime, facções, bandido, corrupto, descobriram uma coisa interessante. Para se prender corrupto no Brasil, traficante, faccionado, bandido, o diretor da Polícia Federal não pode ficar sabendo da investigação. Olha que curioso. Para se prender, para pegar o cara com a boca na botija, o Andrei Rodrigues não pode ficar sabendo. Vamos lá, eu vou te explicar. Essa semana os Estados Unidos sancionou algumas empresas no Brasil e algumas pessoas por estarem supostamente, ligadas ao PCC. Evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Aí uma parte da imprensa defendeu essa ação, o governo foi lá e defendeu o PCC, defendeu os bandidos. E aí ontem, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, da namorada que recebe dinheiro do Vorcaro, que faz degustação de uísque com Vorcaro, que viaja com passagem paga pelo Vorcaro, que o Vorcaro disse que ia acionar para defender os interesses do Banco Master. Esse Andrei Rodrigues ontem falou isso aqui, ó. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Então, você ouviu bem? Pois é, 2 pessoas foram sancionadas, o diretor da Polícia Federal foi imediatamente para a imprensa para falar o quê? E a Estela Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando. E a Estela Stephanie Nunes Henrique negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Imediatamente ele sai em defesa dessas 2 pessoas. Aí, meus irmãos, hoje,
a Polícia Federal deflagra algumas buscas e apreensões e prisões. Contra quem? Por estarem ligados com o Comando Vermelho, com o PCC. PF prende secretária alvo da sanção dos Estados Unidos por elo com PCC. Qual é o nome dela? Stella Stephanie Nunes. Tá aqui, ó. Sabe por quê? Por lavagem de dinheiro do tráfico. 10 milhões. Não só ela. Aí fiquei curioso. Cadê, porcaria? Aqui, ó. PF prende secretária sancionada por ela com o PCC e o empresário tá foragido. Então vamos lá. Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionado pelos departamentos do Tesouro dos Estados Unidos, são alvos de operação exchange. Sabe por quê? Por lavagem de 10 bilhões de reais. Tá aqui, ó. 10 bilhões de reais do narcotráfico. Lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Mais uma vez, os nomes. Cadê os nomes? Eu pensei, cara, isso aqui, que vergonha. Cadê o nome dessa desgrama aqui, ó? Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Foram presos hoje. Presos por lavar dinheiro do PCC. Aí, vamos lá de novo aqui. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Victor Henrique de Oliveira Shimada e a Stella Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando capital. Ouviu isso? Então vamos lá. Tá aqui o nome, ó. Victor Henrique e Stella Stephanie. Presos hoje por lavagem de dinheiro. Foram 10 bi... Eu te pergunto uma coisa. Como que os bancos deixam passar 10 bilhões e não percebem que tem algo errado acontecendo? Como... Gente, são 10 bilhões de reais, não é qualquer miséria não. Como que 2 pessoas e 3 empresas lavam 10 bi e o COAF não viu? O COAF não ficou sabendo? Aí precisa de uma sanção dos Estados Unidos sobre essas pessoas para a Polícia Federal ir lá e agir. E a Polícia Federal vai lá e age. E o Andrei Rodrigues, um dia antes, defende essas pessoas. Pelo amor de Deus, como que esse cara tá na frente da nossa Polícia Federal? O diretor da Polícia Federal tá defendendo faccionado, membro do PCC. Já defendeu o filho do Lula, atrasando a investigação do INSS, trocando delegado, trocando coordenação, defendeu o irmão do Lula, bandido do INSS, defende... O nosso diretor da Polícia Federal é hoje o maior defensor de bandido do Brasil. Mas era o Ramagem que não poderia ser indicado como diretor da Polícia Federal porque ele era amigo do Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Como que esse cara tá à frente da Polícia Federal ainda? Esse cara tinha que ser exonerado. Tinha que renunciar ao cargo imediatamente. Mas calma, Rodrigues. Calma, Andrei Rodrigues. No ano que vem as coisas vão mudar, tá? Vão mudar. Vai ter Senado diferente, vai ter uma mudança na composição do STF, vai ter mudança na presidência e você vai pagar por tudo que você tá fazendo. Quer dizer, então, que existe por aí 2 arquivos mostrando a completa e total ligação entre Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e suas respectivas esposas com o Vorcaro? Imagine comigo essa situação. Você é um agente da Polícia Federal, mais especificamente, um perito da Polícia Federal. Você é a pessoa que recebe os aparelhos apreendidos em buscas e apreensões para fazer a coleta e a extração de dados. E um dia aparece na sua mesa de trabalho o celular do Vorcaro. Um dos 8 celulares do Vorcaro. E você começa a fazer uma extração de dados nesses celulares e descobre que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e suas esposas estão envolvidas na maior fraude bancária que o Brasil já viu, que talvez o mundo já tenha visto. Receberam dinheiro, sócio oculto, contrato da esposa de 129 milhões, e você é uma pessoa sensata que está vendo que o Brasil virou uma ditadura do judiciário. O que você faria nessa situação? Bom, um herói chamado João Nabas, e eu repito, herói. Esse cara é corajoso. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro. Ele fez 2 arquivos mostrando esta ligação entre essas pessoas e o mafioso que manda destruir jornalistas, que manda arrancar dente de jornalistas, Daniel Vorcaro. Faz 2 arquivos e ameaça soltar para a imprensa. E é isso que aconteceu. Graças a João Nabas, o Dias Toffoli teve que se retirar das investigações do Banco Master e caiu na mão do André Mendonça. Por isso eu repito, um verdadeiro herói. Perito da PF produziu arquivos Moraes e Toffoli a partir do celular de Vorcaro, diz investigação.
João Nabas, suspeito de vazar conteúdos sigilosos extraídos do telefone do banqueiro envolvendo ministros do STF, criou 2 documentos apócrifos sobre as relações dos ministros com Vorcaro. Estadão pediu manifestação à defesa do perito e aos ministros. Vamos ler a matéria aqui. Pessoal, isso aqui é coisa de filme. A única frente que ainda não investigada no caso Master envolve relações de ministros do STF com Vorcaro. E olha que curioso. Tudo no Brasil hoje está sendo investigado. Só uma coisa que não está sendo investigada. Moraes e Dias Toffoli e suas ligações com Daniel Vorcaro. Uísque, festa, visita, defesa com o presidente do Banco Central, mensagens de visualização única, resort Taiaiá, sócio oculto numa empresa Meredith, contrato de 129 milhões. Impressionante que isso não esteja sendo investigado. Quem que determinaria essa investigação? O PGR, Paulo Gonet, o tarefeiro do Alexandre de Moraes. Vamos continuar na matéria. A Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal ter identificado que o perito criminal da corporação João Cláudio Nabas, palmas para você, João Nabas, produziu 2 arquivos intitulados Moraes e Toffoli, esposa. Toffoli e esposa, tinha que ser Moraes e esposa também, né? A partir de citações aos 2 ministros encontrados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. E sugeriu a colegas da própria PF o vazamento do material. As informações fazem parte da investigação aberta pela PF por ordem de Mendonça para apurar vazamento do celular de Vorcaro que resultaram no cumprimento de busca e apreensão em Nabas em maio, por suspeitas de violação do sigilo funcional. Ele foi afastado de suas funções após a operação. A reportagem do Estadão entrou em contato com o escritório de advocacia que defende João Nabas e não houve manifestação. O espaço segue aberto para a manifestação. Aí vem. Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também foram procurados, mas não se manifestaram. Aí, tá aqui, ó. Pessoas que adoram se manifestar sobre tudo, mas não se manifestam sobre os crimes que supostamente eles teriam cometidos. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A PF ressalta no inquérito que os profissionais da imprensa e detentores do direito constitucional... Aqui tá falando que, olha, a imprensa não vai ser perseguida, a imprensa não vai sofrer busca e apreensão. Pelo menos não por parte do André Mendonça. Mas lembre-se, Malu Gaspar é alvo do Vorcaro e também cogita-se que poderia ser alvo do Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, ou um desses aí, né? Especializado no combate a crimes financeiros, Nabas foi convocado para auxiliar a equipe da Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado. A investigação sobre o vazamento afirma que ele acessou a extração do celular de Vorcaro em 1º de dezembro e 3 dias depois produziu 2 arquivos intitulados Moraes e Toffoli e esposa. Essas informações foram obtidas por meio dos registros dos usuários da NABA no sistema da própria PF. E aí, sabe esse print aqui da conversa entre Viviane de Moraes e o Daniel Vorcaro? Lembra daquelas conversas e das provas do Taiaiá, que mostrou que o Dias Toffoli é sócio oculto da Meredith? Tudo isso veio à tona por causa desses vazamentos. Se não fossem esses vazamentos, até hoje o Dias Toffoli estaria à frente da investigação, ou seja, não haveria investigação, Vorcaro já estaria solto, o Henrique estaria solto, todos os bandidos e membros da maior esquema de fraude bancária do Brasil, da máfia brasileira, estariam todos soltos. Só não estão soltos porque aparentemente esse herói aqui, ó, o Nabas, vazou. E ele vazou por quê? Porque o que ele viu ali o deixou chocado. Nabas olhou para aquilo e falou, peraí, estamos falando que esses 2 membros do STF recebiam dinheiro, faziam contratos de gaveta com um mafioso? Isso tem que sair para a imprensa. Aí vem um detalhe curioso, ele sofreu busca e apreensão em maio, mas ontem saiu a matéria da conversa da Vivi, né? Da Vivi Moraes, com o Vorcaro. Viviane que havia falado que nunca tinha recebido mensagem do Vorcaro, que nunca tinha conversado com o Vorcaro. Uma mentira que foi exposta. Assim como Alexandre de Moraes disse que nunca tinha trocado mensagem com o Vorcaro e depois ficou comprovado que havia trocado. Ou seja, estavam escondendo alguma coisa. Cara, isso é surreal. Então, assim, a imprensa aparentemente já tem posse desse arquivo, porque essa matéria de ontem foi publicada, só que o Nabas já sofreu busca e apreensão. Então, muito provavelmente, o Nabas não está continuando nesses vazamentos. A imprensa já tem as informações, só que parece que tem medo de divulgar. O fato de 2 arquivos terem sido criados por um perito da Polícia Federal mostrando envolvimento de ministros do STF com Daniel Vorcaro já seria o bastante, ou deveria ser o bastante, para que esses 2 juízes, esses 2 ministros, fossem imediatamente afastados de seus cargos.
Isso deveria ser uma obrigação do Fachin, do PGR, para abrir uma investigação. Mas Paulo Gonet trabalha de forma exaustiva para destruir o seu legado, a sua história, para defender pessoas que tudo leva a crer que são cúmplices de bandidos. Bom, a notícia que está hoje em todos os jornais é de que a Polícia Federal prendeu umas pessoas ligadas ao esquema de mais de 10 bilhões de reais do tráfico do PCC. Essas pessoas estavam ligadas a um esquema gigantesco. Agora, a grande questão é que eles não foram descobertos primeiro pela Polícia Federal. Eles foram apontados 2 dias atrás pelos Estados Unidos. Foram colocados na lista negra dos Estados Unidos e agora, 2 dias depois, vem a Polícia Federal e os prende. A grande questão é se a Polícia Federal não faria isso, se o Brasil deixaria correr caso os Estados Unidos não tivessem de olho. Eu vou te contar essa história toda e te mostrar o que aconteceu. A Polícia Federal deflagrou a operação chamada Exchange hoje contra o braço financeiro do PCC suspeito de lavar mais de 10 bilhões de reais do tráfico internacional. Mandou sequestrar esses bilhões todos em bens e cripto. E um dos alvos, a empresária Stella Nunes, foi presa. O outro alvo, Victor Shimada, que é apontado pela polícia como grande lavador de dinheiro, está foragido. O curioso dessa história é que esse Shimada, segundo até mesmo as investigações, é o elo entre o PCC na Flórida e traficantes internacionais. Daí o interesse dos Estados Unidos na história. Ele não é um novato, ele não começou a sua carreira agora, a sua capivara é recheada de tudo que você possa imaginar. E a grande curiosidade disso é que na quarta-feira o Tesouro dos Estados Unidos acionou essa Stella e esse Shimada, colocou na lista deles. E agora, sexta-feira, 2 dias depois, a Polícia Federal sai prendendo. São os primeiros brasileiros que os Estados Unidos marcaram por ligação com o PCC e agora, só depois disso, é que viraram alvo da Polícia Federal. Meus caros, a grande questão aqui é, como eu mencionei no início, se não houvesse essa marcação por parte dos Estados Unidos, será que eles seriam presos? Será que só foram presos porque os Estados Unidos carimbaram a sua irregularidade, a sua ilicitude, disseram que eram criminosos, e aí não dá, né? Enfim, vai lá os Estados Unidos e dizem assim, ó, tem aqui 2 criminosos que estão agindo no território americano, que nós estamos de olho e vocês, brasileiros, não fazem nada. E aí vem o Brasil e fala, não tem como, vamos lá e vamos fazer. Será que foi isso? Ou será que foi uma grande coincidência? Bom, a gente precisa lembrar que o governo Lula está numa baita de uma encruzilhada, porque se ele reconhece, e o governo Lula é quem comanda a Polícia Federal, se o governo Lula reconhece que os Estados Unidos estão fazendo um trabalho de investigação sobre a nossa criminalidade, como diz o Lula, sobre os nossos criminosos, os dele, não os nossos, os dele, sobre os criminosos brasileiros, os Estados Unidos estão agindo de uma forma mais eficiente que o Brasil, primeiro que o governo Lula fica numa situação completamente ridícula, claro, né? Precisa vir um vizinho chegar na tua casa para dizer que tua casa tá suja, precisa chegar o vizinho para apontar que a tua mulher, o teu marido estão te traindo, pô, é óbvio que você passa de idiota, né? Então essa é a primeira questão. E a segunda questão é que quem conseguiu a classificação dessas organizações terroristas, que agora assim são chamadas dentro dos Estados Unidos, mas as facções PCC e Comando Vermelho, quem conseguiu a classificação delas como organização terrorista lá fora foi, com certeza, a ida do Flávio, a parceria entre Flávio Bolsonaro e o governo Trump, as insistências de denúncias que as pessoas ligadas à direita têm feito lá fora do país. Isso é inegável. E se o Lula reconhecer isso, ele mostra não apenas a sua ineficiência interna no combate à criminalidade, como também a eficiência externa das denúncias que têm sido feitas pela direita, sobretudo pela direita ligada ao Flávio Bolsonaro. Então a encruzilhada é essa. Agora, é muita coincidência acreditar que a Polícia Federal já estava de olho nessa gente. Custo a crer mesmo, mas parece que as evidências apontam para o fato de que o Lula não quer combater a criminalidade dentro do país. E sobretudo agora, que está à beira da campanha. E agora foi obrigado
a ir atrás dessas pessoas só porque os Estados Unidos colocaram no neon que eles são criminosos. Eu custo a crer nisso, mas as evidências apontam para essa indigesta verdade. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento a esse assunto e peço já também que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.